Olá! O RDTV iniciou uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Cuiabá e das principais cidades do interior do estado. Hoje será a terceira entrevista. Diante do exíguo tempo para as campanhas eleitorais até o primeiro turno das eleições 2016, que ocorrerá no dia 2 de outubro, estipulamos regras simples, claras e com isenção para facilitar o acesso deste importante meio de comunicação à internet aos candidatos. As entrevistas foram marcadas conforme a disponibilidade de agenda de cada um e serão exibidas na ordem em que forem gravadas. Nossa intenção é abrir mais um espaço privilegiado para que sejam apresentadas propostas para a sociedade viver melhor em sua cidade e também para o fortalecimento da democracia. Todos terão 20 minutos de tempo e esperamos que utilizem esta oportunidade com ética e moralidade, sem ofensas e ataques a outros. Abordaremos temas como educação, saúde, saneamento básico, meio ambiente, trânsito e infraestrutura, cuja ordem foi sorteada pouco antes da entrevista. Hoje, o candidato à Prefeitura de Cuiabá será o nosso entrevistado, Julier Sebastião, do PDT. Antes dos temas, vamos falar de estratégias de campanha. Então, candidato, o seu tempo começa a ser contado agora, iniciando um pouco sobre a sua estratégia de campanha. Meu olá aos nossos amigos internautas da web, aos nossos internautas que compartilham o RDTV News, enfim, a todos que nos assistem. Gente, nós temos um eixo no nosso programa de governo. Né? Nós definimos claramente que nós vamos incluir as pessoas em Cuiabá. Então, todas as nossas propostas voltadas para a população cuiabana têm um foco. Nós vamos inverter as prioridades políticas que Cuiabá manteve ao longo desses 300 anos, ou seja, vamos incluir a nossa população que sempre foi excluída pela elite local. Né? E é esse o foco do nosso programa de governo. E essa linha central, ela perpassa todos os segmentos, todas as propostas do nosso programa de governo: saúde, educação, saneamento básico, transporte, segurança pública, meio ambiente, cultura, esporte e mulheres. Né? E essa linha inclusiva nós já começamos desde o início da formação da nossa chapa. Os partidos que a compõem, PT e PCdoB, já definiram que a questão das mulheres, por exemplo, em Cuiabá, é algo muito sério. E por isso nós, já nesse esforço de inclusão, já como primeira ação nesse sentido, já uma ação positiva, afirmativa, nós somos a única candidatura que tem uma vice, que é a nossa companheira Jussi Ribeiro, uma militante histórico com uma atuação forte de presença na luta pelos direitos das mulheres, enfim. Então nós já sinalizamos aí como primeira ação e que vamos incluir as mulheres como secretárias da nossa administração e vamos criar uma secretaria de mulheres. Isso só a título de exemplo nessa questão que você colocou da nossa linha de campanha, ou seja, aquilo que nós falamos, nós fazemos. E é isso que nós já estamos demonstrando à população cuiabana quando já trouxemos uma mulher como a nossa vice. Bom, o primeiro tema sorteado é o tema educação. O que o senhor propõe para Cuiabá nos próximos 4 anos nessa área? Olha, Lídice, efetivamente a rede municipal de ensino, ela não é uma das melhores do país. Né? Cuiabá, historicamente, tem sofrido muito em relação a isso, até pelo descaso. Veja que quem se utiliza do sistema público de educação municipal são as pessoas que mais precisam desse serviço, são aquelas que não podem pagar escolas privadas, enfim, que é a grande maioria da população. O que nós estamos propondo? Primeiro, nós vamos ter ensino nas escolas municipais por tempo integral. Ou seja, o PDT, desde Leonel Brizola, tem a tradição lá dos CIEPs, desde aquele início do Rio de Janeiro, de encarar a integralidade do ensino, ou seja, em tempo integral dentro da escola, não só como um método de ensino, mas como um método de transformação da vida das nossas crianças, dos nossos jovens e das famílias, né, das nossas famílias. Então, uma proposta que é inovadora,
em Cuiabá é justamente isso, reconhecer que o ensino deve ser transformador. Então, vamos ter escola o dia todo para as nossas crianças. Significa dizer sala de aula, ensino, mas também esporte, lazer e cultura. Integração da comunidade e pais à escola. Integrar o sistema público municipal de saúde e a questão das creches, né? Ou seja, de não se tratar como um item separado da cesta que compõe esse pacote de serviços públicos essenciais que é a educação, né? Ou seja, fazer então educação, ensino integral como as molas mestres da fixação e transformação dos nossos jovens cuiabanos, né? Esse é o nosso compromisso e a gente sempre parte, se nós temos essa questão no nosso programa de governo, de que a gente não propõe aquilo que ninguém nunca experimentou. Não vamos dar uma de sonhático ou de preparar uma cidade para Marte. Estamos falando de Cuiabá, de 300 anos, uma cidade injusta que sempre excluiu o seu povo pobre das políticas públicas. E a maneira que nós temos de incluir, de inclusão na educação, é com ensino em tempo integral, educação, cultura, lazer, esporte, integração, pais e filhos, comunidade e resolver o problema das creches. O segundo tema, então, sorteado é meio ambiente. Cuiabá tem situações de invasões, a lei ambiental, né, a lei de postura do município também vem sendo debatida. O que o senhor pretende fazer para essa área? Olha, Lídice, Cuiabá é uma cidade que é conhecida como Cidade Verde, não é? Infelizmente, nós perdemos já esse título, né? A prática já nos desmentiu disso, né? Ou seja, nós temos uma questão séria que envolve o Rio Cuiabá, né? Os esgotos ainda de Cuiabá correm para o Rio Cuiabá. Já tivemos inúmeros projetos, desde BID Pantanal, da época do Dante, desde o prefeito Wilson Santos, que à época prefeito, tinha a verba do PAC para isso também, e ele deixou malversar a verba e perdemos tudo. Enfim, é um problema sério essa questão em Cuiabá ambiental. E vejo que ela se complica ainda mais quando, por exemplo, eu estava olhando agora, na semana passada, passando ali perto da Assembleia, ali na Lagoa, onde disseram que iam fazer um parque para a Copa do Mundo, né? Então ainda está lá as obras. Vejam que nós dissemos que era uma cidade verde. Primeira coisa que se faz ali para aquela questão daquele lago ali do CPA, o que a prefeitura fez na obra? Arrancou as árvores todas. Ou seja, como é que nós vamos falar? Que vamos falar em ambiente, em uma questão sustentável, se num local que é central e onde deveríamos incentivar a plantação de árvores e a sua expansão, a obra já arrancou tudo ali. Qual a lógica disso, né? Então nós vamos trazer para a questão ambiental, primeiro, resolver o saneamento de Cuiabá, né? Tirar o esgoto do Rio Cuiabá. Essa é a primeira questão séria que tem que ser levada em consideração quando se fala em meio ambiente. A segunda, ordenamento urbano. E a terceira, e isso tem a ver com o nosso programa de governo, que nós temos um projeto que chama Documento Legal, que vai ser justamente o trabalho de regularização fundiária dentro de Cuiabá, que é justamente para atacar essa questão que você falou das invasões, né? Porque os locais onde há invasão, a lei ambiental é menosprezada, justamente pela realidade fática. Então, nós, nesse projeto nosso, no nosso programa de governo, e eu vou fazer esta ressalva aqui agora, esse registro, que é a única candidatura que até agora apresentou um programa de governo. Os demais candidatos não apresentaram um programa de governo até agora, né? Estão fazendo debates, entrevistas na galhofa, né? Um tema é legal, aí ele fala desse tema. Mas cadê o programa de governo? E quando nós falamos do projeto Documento Legal, estamos falando do nosso programa do governo, que é regularizar as áreas, sejam públicas e privadas em Cuiabá, com a sua natureza ambiental presente, né, sem dúvida nenhuma, mas ao mesmo tempo, essa regularização vai dar sustentabilidade ambiental e vai dar o documento do terreno para o nosso morador. Ele vai ter escritura. E com essa escritura, ele vai poder ter acesso àquilo que ele não tem, quando ele não tem o documento do seu terreno, da sua casa.
E para a prefeitura, e é por isso que o nosso projeto é Inteligente Documento Legal, ele regulariza a situação fundiária, ajuda na preservação e no planejamento da questão ambiental e é fonte de arrecadação para a prefeitura, porque com escrituras, com o documento, nós ampliamos a base de arrecadação do IPTU. Então, por isso é que eu falo sobre proposta de governo. E é por isso que nós respondemos essa questão ambiental, não só com os projetos de saneamento, recuperação de bacias, córregos em Cuiabá, e de impedir desastres como esse que eu citei ali da Lagoa do CPA, mas também de aumentar a base de arrecadação do município. Veja que é tudo conjugado. Quando se tem proposta de governo, programa de governo, se faz assim. Até o próximo tema, ele está interligado aí, que foi sorteado, mas o próximo tema é infraestrutura, né? Dentro disso que o senhor já expôs, como que o senhor pretende preparar aí a cidade? Lídice, o nosso programa de governo ele é dividido em 5 vertentes, né? Uma das vertentes é isso que nós chamamos de medidas estruturantes para Cuiabá. Em Cuiabá, as obras de estrutura, de infraestrutura, como se fala, eu prefiro usar o termo estruturantes, né? Porque significa que é uma continuidade, é uma trajetória, não faz e acabou ali. Nesse eixo estruturante, Cuiabá, nos últimos 30 anos, não teve nenhuma obra própria. Nenhuma. Acho que a última obra feita pela prefeitura foi o viaduto ali da rodoviária, se não me engano, né? Vejam que é muito tempo sem atuação da prefeitura em obras estruturantes da cidade. O que nós temos hoje é fruto da Copa do Mundo, né? As trincheiras, os viadutos, enfim, essa ordenação que nós tivemos foi fruto da Copa do Mundo, que não foi feita pela prefeitura, porque a prefeitura ficou omissa durante a Copa do Mundo. Omissa. A prefeitura disse que entregaria ali o porto reformado. Bom, já se passaram 2 anos da Copa do Mundo, né? Para a Copa do Mundo, o porto estava aquilo que está lá hoje. E continua pior hoje, porque não terminou nada. Então, quando nós falamos de infraestrutura, nós temos que pensar na prefeitura como uma fonte inspiradora e uma fonte que promove a infraestrutura. Veja que necessariamente você não precisa contar com recursos próprios, porque também ninguém vai falar que nós vamos edificar a torre maravilhosa aqui em Cuiabá, porque Cuiabá não tem recursos. É uma cidade hoje extremamente, no popular, quebrada, né? Então você tem que lidar com esses cacos que existem de rombos no orçamento, com dificuldades. Mas no nosso eixo estruturante, primeiro, as parcerias com o governo do Estado, com o governo federal e a participação da iniciativa privada dentro desses projetos estruturantes de Cuiabá. E Cuiabá não é o problema que não tem obras. O problema de Cuiabá é que não tem projetos, né? Vejo que Cuiabá devolve verbas federais, por exemplo, que são destinadas a obras estruturantes como saneamento, eletricidade, naquilo que tem a ver, asfalto, pavimentação, porque não tem projeto, né? E isso é muito grave. Então nós, como obras estruturantes, nós somos muito pé no chão no nosso projeto, dentro dessas 5 vertentes. Asfalto por toda a cidade, em todos os lugares. Não vamos deixar acontecer o que nós constatamos na nossa visita do sábado no Jardim Mossoró. Umas ruas sem asfaltos, com lama, sem calçada, sem qualquer... Nós vamos levar essa infraestrutura básica. Não vamos prometer obras faraônicas, nada disso. Mas nós prometemos asfalto, calçamento, esgoto e presença do poder público. Porque é assim que se estrutura uma cidade. Primeiramente, cuidando do seu povo. E a nossa inversão é justamente essa. Porque quando você diz que vai fazer uma pirâmide faraônica, você vê que a prioridade já foi dada. É para a empresa que vai fazer isso. Que normalmente é amiga de quem está no poder. Tá? Nós falamos diferente. A nossa prioridade é asfalto, calçada, esgoto, novas vias. Porque isso é estruturante, isso é infraestrutura. E é aquela bem próxima do dia a dia de cada cuiabano, de cada cuiabana, de cada família cuiabana, essa proximidade. Então, infraestrutura é isso que nós vamos fazer. Simples, bom e barato.
Bom, o próximo tema, já se passaram quase 13 minutos de entrevista. O próximo tema sorteado foi justamente saneamento básico. Existem problemas antigos nos bairros de Cuiabá, justamente de falta de tratamento de esgoto a céu aberto. O que o senhor propõe? Inicialmente, como medida primeira, Alice, nós vamos acabar com a pouca vergonha que é a concessão do serviço de água e esgoto para CAB em Cuiabá. Nós vamos retomar o serviço de água e esgoto. Vamos trazer para a Prefeitura novamente essa responsabilidade de lidar com algo que é essencial ao Cuiabá. Nós não vamos permitir que os moradores da nossa cidade sejam submetidos a esse tratamento indigno que hoje vem sendo promovido pela concessionária do Serviço Público de Água. Água suja, fedida, sem regularidade. Falta água, às vezes, uma semana nos bairros de Cuiabá. Durante esses 4 anos de execução deste contrato, ou seja, a privatização, foi feita pelo então prefeito Wilson Santos, pelo então prefeito Galindo. O então prefeito Wilson Santos está aí de novo, como se ele não tivesse nada a ver com isso. E o Galindo está lá apoiando Emanuel Pinheiro, ou seja, todos da mesma turma. Emanuel Pinheiro, que foi secretário de Wilson Santos, do MTU, e assim, mesmo grupo, propõe, candidato? Nós propomos a retomada imediata da CAB, da Sanecap. Vamos botar para correr a CAB daqui de Cuiabá e, na nossa política de cuidar dos mais fracos, dos mais pobres, significa dizer, vamos dar prioridade às famílias cuiabanas, com tarifa de água barata, com universalização do serviço de saneamento e de esgoto. Porque em 4 anos a CAB não fez 1 milímetro de rede de esgoto, 1 milímetro de rede de distribuição de água. E isso nós vamos fazer. Vamos rescindir o contrato e recriar a Sanecap para cuidar melhor do nosso povo. Próximo assunto, então, é saúde. E a gente sabe que é uma área também bastante complicada ao longo de muitos anos, né? Temos problemas com o pronto-socorro, com os postos de atendimento. O que o senhor pretende fazer para mudar, para melhorar isso? Nós pensamos, Lídice, essa é a vantagem de se ter um programa de governo estruturado, debatido e discutido. Pensamos em instalar em Cuiabá um projeto que chama Saúde aos 300, ou seja, fazendo a relação do que Cuiabá deve ter nos seus 300 anos nesse serviço que é considerado pela população como o pior da nossa cidade. Qualquer cuiabano, morador aqui da nossa cidade, que você pergunta, qual que é o seu principal problema da cidade, ele vai dizer para você, sem pestanejar, a saúde. E a nossa proposta na Saúde aos 300 é justamente dentro de uma cesta de serviços de saúde, observando alguns princípios. Universalização do atendimento, ampliação da rede de unidades de saúde, prioridade à saúde preventiva e a presença das unidades de saúde nos bairros. Não vamos fechar unidades de saúde, vamos abrir mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante que se diga, por exemplo, que a Prefeitura, para poder abrir uma UPA no Pascoal Ramos, ia fechar a do Pedra 90. Colocou em conflito os moradores dos 2 bairros. Culpa da omissão da Prefeitura e do erro no trato da questão da saúde pública em Cuiabá. Ou seja, nós não vamos ter essa prática, porque a nossa prática é o contrário, nós falamos em inverter prioridades para cuidar do povo mais pobre, nos bairros. Então, nós vamos ampliar o número de unidades de saúde em Cuiabá. Não vamos fechar como se faz atualmente. Vamos restaurar as unidades que estão depredadas. Não vamos deixar de deteriorar. Vamos valorizar os profissionais da saúde e os usuários do sistema do SUS. E, mais ainda, Lídice, vamos trazer para dentro do SUS, dentro do nosso sistema público de saúde, gestão e administração. Porque veja que a grande reclamação não é só que não tenha unidade de saúde. É o fato de ter a unidade de saúde, às vezes tem o médico, mas a pessoa para ser atendida vai lá e espera 8 horas para ser atendida. Então, também de modificar o atendimento, de dar dignidade. E isso significa cuidar das pessoas mais pobres e que mais precisam dos serviços da Prefeitura.
Candidato, nós temos apenas mais 2 minutos, seriam para as considerações finais, ainda faltou um tema, trânsito, se o senhor quiser utilizar dentro desse tempo, falar um pouco de trânsito e fazer as suas considerações finais, fica à vontade. Sem dúvida, se nós pensamos no que se refere ao trânsito, eu vou falar sobre transporte público, porque inclui tudo. Então eu vou dizer os 2 eixos da nossa proposta em relação a isso. Primeiro, vamos ter a passagem de ônibus mais barata dentre as capitais brasileiras. Ou seja, é inadmissível o valor que se cobra em Cuiabá de R$ 3,60. A mais barata é de Fortaleza, que custa R$ 2,75. E nós falamos que vamos fazer mais barato porque já temos essa experiência. O prefeito de Fortaleza é do PDT, do nosso partido. Então nós já temos a experiência e vamos fazê-lo. Entre as empresas de ônibus e o cuiabano, nós vamos ficar com o cuiabano. E é isso que nós vamos fazer em relação ao transporte público. A passagem mais barata dentre as capitais. E no outro aspecto, vamos acabar com a indústria da multa. Vamos acabar com essa distorção que é quase um estelionato em relação aos cuiabanos. Não vamos mais deixar essa indústria meter a mão no bolso do cuiabano. E por fim, com base nisso, do trânsito, nós apresentamos esse projeto de inclusão em Cuiabá e pedimos o seu voto. Cuiabano, cuiabana, aqueles que vieram de outros lugares para Cuiabá e que são cuiabanos e cuiabanas também, porque são os nossos moradores dessa capital. E eu peço o seu voto para nós mudarmos Cuiabá, renovarmos a nossa política. Por isso, vote Julier, vote no 12. Muito obrigado a você, muito obrigado, Lídice. Nós que agradecemos, candidato. Hoje nós entrevistamos o candidato a prefeito de Cuiabá, Julier Sebastião, do PDT. Esta entrevista ficará em destaque no espaço do RDTV do site RD News até amanhã, quando será substituída por outro candidato ou outro entrevistado. Porém, ficará à disposição no link do RDTV e também no canal RD News no YouTube. Até a próxima.